cumprimentar a todas as gestoras dos organismos de política para as mulheres, as coordenadoras, secretárias, diretoras que nos acompanham, então, no dia de hoje. Queria dar boas-vindas a essa nossa experiência, a primeira vez que nós vamos fazer uma webconferência. Nós vamos ter que, depois a gente faz no final, uma avaliação de o que vocês acharam, porque ao mesmo tempo que facilita, né, sua casa, no seu local de trabalho, todo mundo que tem acesso à internet já ter acesso a essa conferência. E depois as perguntas vão ser feitas por e-mail, porque não tem como, ela não tem acesso. Então, os e-mails a gente passou e são 2 e-mails. E a gente não podia ter escrito no lugar aqui, a gente mostrava para vocês. Então, vocês vão mandar as questões, as perguntas, comentários para os seguintes e-mails. Vocês mandam para um só, certo? Então, é isabel.freitas@spm.gov.br. Esse é um e-mail que provavelmente vocês já trocaram aqui com a gente informação. E o outro e-mail é alexania.gonçalves, aonde é Goncalves, né? Não tem o C cedilha, @spm.gov.br. Então, se tiver alguma dúvida, vocês mandam para algum desses e-mails, tá certo? Repetindo, isabel.freitas@spm.gov.br e alexania.gonçalves@spm.gov.br. Então, nós estamos aqui com a equipe da SAIAT, da Secretaria de Articulação Institucional e Ações Temáticas. Para quem não me viu ainda, não esteve em nenhum dos nossos encontros, eu sou a secretária, meu nome é Vera Soares, e está conosco também a Ângela, que é a secretária adjunta, que eu não sei se a imagem agora está para ela também. Está para ela também, para mostrar que a Ângela está aqui, a nossa secretária adjunta, que vai estar também trabalhando com a gente nessa webconferência e que muitos de vocês se encontraram na preparação dos encontros regionais. Está com a gente também a Daniela, que cuida das coisas, teve bastante contato com a gente, com vocês, provavelmente, quando ela deu um bom reforço para o prêmio, e ela acompanha também todos os programas da SPM, enfim, e ela é responsável por também os nossos orçamentos, as nossas prestações de contas, e enfim. Está com a gente a Alexânia, que durante o tempo também esteve bastante em contato com vocês, mandando os e-mails, cobrando as informações, e esteve bastante envolvida na preparação dos encontros regionais. E a Letícia, que é a coordenadora da Geral de Educação e Cultura. E aí ela vai falar com a gente daqui a pouco também sobre algumas tarefas que a gente tem até o final do ano. Mas eu queria dizer para vocês que, então, essa é provavelmente o nosso último contato durante esse ano, e nós vamos entrar agora por um momento extremamente importante, eu acredito, no que se refere às transições dos governos estaduais com as eleições que aconteceram. Vocês, coordenadoras, diretoras, secretarias, seja dos municípios, da capital, das regiões metropolitanas, vocês vão ter um papel extremamente importante de estar garantindo esses espaços dos organismos de política para as mulheres nos governos que agora vão, então, se renovar, pessoas que foram reeleitas ou novos governadores. Eu espero que porque vocês sabem que a própria construção da Secretaria de Política para as Mulheres tem muito a ver com a pressão que o movimento social e pesquisadores e outras pessoas fizeram lá em 2003 para a construção dessa secretaria. O mesmo acontece agora. Nós sabemos já
que tem alguns dos organismos de política para mulheres, mesmo nos municípios, que estão sofrendo algumas alterações da Secretaria de Política para as Mulheres. Plena consciência da importância do trabalho de vocês, que é o fundamental da nossa, enfim, a política do governo federal não aconteceria e não acontece como ela deve acontecer se vocês não estiverem fortalecidas e presentes nos estados, nas capitais, nos municípios. Então, eu queria desejar, primeiro, agradecer todo esse trabalho que fizemos esse ano em conjunto e a gente, então, lhe desejar que vocês sejam capazes de fazer uma boa transição nos seus respectivos governos. Então, eu vou passar então para a Ângela, que vai conduzir. Eu queria só dizer como nós vamos funcionar. Nós vamos funcionar da seguinte maneira. Como a gente não pode, eu já estou curiosíssima para saber o que vocês podem estar imaginando, que perguntas vocês têm, o que vocês querem falar para a gente. Então, como a gente não tem essa voz online, vocês nos ouvem, mas a gente não tem acesso à pergunta de vocês, então por isso os e-mails. Nós vamos fazer 3 blocos. Vamos fazer essa pequena abertura, depois nós vamos falar dos 16 dias de ativismo em relação ao enfrentamento à violência contra as mulheres. Nós vamos falar do prêmio Construindo a Igualdade de Gênero. E aí nós fazemos uma pequena pausa. Por que dessa pausa? Porque aí a Isabel e a Alexânia, que são os seus e-mails, elas vão recolher as perguntas e comentários que vocês tenham e aí a gente pode passar para um outro tema. Depois nós vamos falar sobre a Conferência Nacional de Política das Mulheres e aí a gente faz um outro intervalinho, porque certamente vocês vão ter muitas questões em relação à conferência e aí nós vamos retomar, fazemos um intervalo e depois vamos falar dos encontros regionais que nós fizemos esse ano, os encaminhamentos que a gente tem pela frente e eu não sei se é o caso, eu não sei, vou perguntar quem nos acompanha agora também, é a Suzy. Vamos ver para quem está com a carinha da Suzy. Então, a Suzy, vocês também, muitos de vocês já responderam e-mails para ela. A Suzy está responsável para a atualização dos dados e conversar um pouco. Eu não sei se a gente coloca alguma informação, algum levantamento que a gente precisa para colocar na nossa pauta. Aí a gente acerta um pouquinho e avisa vocês. Pode ser assim? Então, vamos lá ao nosso trabalho. Passo a palavra então para a Ângela. Bom, boa tarde então a todas, né? É interessante a gente falar e não ver o que está se passando. Acho que isso é uma coisa nova para mim, nova para nossa o fazer essa webconferência. Então é como se nós estivéssemos falando sem entender muito bem para onde que estamos. Já sabemos que temos bastante pessoas, bastante acessos, então isso é muito bom para nós. E vamos precisar de um feedback, saber como vocês estão sentindo essa nossa vamos dizer, proposta, né, de realização dessa webconferência. Nós recebemos na coisa do fórum, né, na lista do fórum, muitas perguntas com relação aos 16 dias de ativismo. A Isabel encaminhou pela lista do fórum também uma carta que foi passada pela nossa Secretaria de Enfrentamento à Violência, onde todas as informações estavam sendo dadas. Então, o que é importante de dizer? Os 16 dias de ativismo teve uma forte adesão para o fortalecimento da campanha de compromisso e atitude pela Lei Maria da Penha, a lei é mais forte. A Procuradoria da Mulher do Senado Federal centralizou esse ano
essas ações. Então, vamos ter lançamento da campanha, né, tem o lançamento, a campanha já foi lançada, mas enfim, o fortalecimento da campanha 46. no próximo dia 20 é que nós vamos estar atuando junto com a bancada da Procuradoria da Mulher lá no 46. Senado. Alexandre, qualquer coisa você me corrige, tá? Porque você já fez contato com a Procuradoria, o pessoal, e aí você tem outras coisas que possa adiantar. O objetivo da campanha, então, é que haja uma unidade nacional nas ações e que haja reprodução da identidade visual que está sendo construída com todos os parceiros nacionais. A campanha reforça esse enfrentamento, né, da violência contra as mulheres, a violência doméstica contra as brasileiras, e o objetivo é alertar a população de que a violência contra a mulher é crime. Nós precisamos também dizer que a Procuradoria do Senado disponibilizará para a reprodução de cartazes e panfletos toda a arte da campanha, na data, provavelmente agora, 7 de novembro. Isso significa depois de amanhã, tá? Então, elas podem ser acessadas depois de amanhã, dia 7, para que vocês possam reproduzir, tá? No caso da SPM, a Secretaria de Enfrentamento à Violência vai disponibilizar uma nova versão da Lei Maria da Penha, que está sendo produzida e está sendo encaminhada diretamente para os OPMs. Então, está sendo, todo mundo prestando atenção do gerúndio, porque está sendo e será encaminhado, não está pronta ainda, tá? A SPM também reforçará a divulgação da Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180. Né? Então, isso é importante que a gente saiba que essa Central de Atendimento será reforçada a divulgação para que todas as vezes que há um reforço nas campanhas, aumenta o número de denúncias, não necessariamente porque aumentou a violência, mas porque as mulheres se sentem mais fortalecidas para denunciar. Essa é uma coisa importante. Tem a divulgação também, a Secretaria pede especial atenção na divulgação de material, por meio eletrônico, mas principalmente por distribuição de panfletos em locais de grande circulação. No dia 25 de novembro, dia que marca a luta pelo fim da violência contra as mulheres e que haverá grande mobilização nacional. Então, isso tudo está na carta que nós já encaminhamos a vocês e que eu estou lendo para chamar a atenção. A Secretaria também, a SPM, sugere que sejam realizadas ações a fim de discutir o feminicídio, que é o assassinato de uma mulher pela condição de ser mulher. Então, esse é um debate que está entrando no Congresso Nacional e que tem em vista o PLS, que é o 292 de 2013. Agora, mais informações, tem todo um link nessa página que nós vamos remandar para vocês essa carta. Mas foi mandada há coisa de 4, 5 dias, né, Isabel? Que foi essa carta, foi para vocês. Por fim, pede-se que todas as ações sejam realizadas neste período, utilizem o logotipo comemorativo dos 20 anos da Convenção de Belém do Pará. Então, tem um logotipo, está na página e vocês devem utilizar. Para finalizar, da SPM, a questão a questão, vamos dizer assim, concreta que nós podemos ver de um modo assim, bastante forte, é a inauguração da Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na primeira semana de dezembro. Então, isso é uma conclusão de todas as casas. A primeira casa que fica pronta vai ser essa de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Tá? Isso é concretamente. Agora, mais informações, anotem o e-mail para onde vocês podem pedir as informações. Se vocês colocam na página do fórum, na lista do fórum, o que nós fazemos é remeter para a Natália, o que vocês perdem tempo, vocês e nós. Perdemos tempo com o que está sendo necessário para que vocês agilizem o que está sendo, vocês precisam fazer para as mobilizações dos seus órgãos. Né? Então, natalia.silva@spm.gov.br. Vou repetir,
natalia.silva@spm.gov.br. Então, essas são as informações que nós temos nesse momento sobre os 16 dias de ativismo. Lembrando que todas elas que eu falei rapidamente, assim, porque é por causa do tempo, e fui falando, lendo, na verdade, o que vocês já receberam, nós vamos encaminhar novamente, mas qualquer coisa vocês peçam diretamente para natalia.silva@spm.gov.br. Ok? Muito obrigada. E, Ângela, deixa eu só reforçar que a lista do fórum, ela pode ser usada e tem sido usada para essa troca de experiências. Então, várias de vocês que estão organizando esses 16 dias, essas atividades, coloquem na página, porque é interessante saber o que cada uma de vocês estão fazendo, qual que é a programação, e, obviamente, coloquem com uma certa, quem já tem planejado, de tal modo que todo mundo pode se inspirar, trocar ideias. Eu acho que essa também é um objetivo da lista. Mas nós não vamos oferecer esses materiais que estão na página da SPM, como a Ângela falou. A importância que estava falando de ser direto para a Natália é para não perder tempo. Então, os materiais que vocês estão precisando e as informações, liguem, mandem o e-mail direto para a Natália. A lista do fórum é para isso, como a Vera falou, como a secretária Vera falou, da gente ter uma troca de informações e sabermos o que está se passando em todo o país. Ok? Muito obrigada. E aí vamos falar um pouquinho do prêmio Construindo a Igualdade de Gênero. E aí eu vou pedir para a Letícia, a coordenadora de educação, a relembrar para nós, provavelmente vocês já receberam materiais, mas as datas estão funcionando. Então, para relembrar e pedir, enfim, que vocês tenham uma boa atuação neste prêmio, para a realização desse prêmio. Então, mais uma vez, boa tarde a todas. Como a secretária Vera disse, nós já enviamos para vários de vocês o material que consiste na divulgação do prêmio, que são os folders do prêmio, e também cartazes com uma carta de apresentação explicando que prêmio é esse. A Suzy também enviou, na semana passada, para o fórum, mais um lembrete, né, sobre a divulgação, e nós queríamos pedir para aquelas que não receberam esse material impresso que nos avisem, né, para que nós possamos enviar o material. Alguns materiais voltaram por questões do endereço não estar atualizado. Então, nós pedimos que envie, por favor, o endereço atualizado, e assim nós, de pronto, enviaremos o material. Bom, só brevemente explicando o que é o prêmio já está na 10ª edição, e as inscrições vão até o dia 28 de novembro, então falta pouco tempo para terminarem as inscrições, e é um prêmio que incentiva redações de ensino médio sobre a temática, artigos científicos para graduandos, graduados, mestres, mestrandos, doutores, e também projetos para as escolas, que é a categoria Escola Promotora de Gênero, né? Da igualdade de gênero. Então, nós queríamos que vocês nos ajudassem a divulgar esse prêmio, que é um prêmio, né, que já está há 10 anos, né, que nós fazemos. E, caso vocês não tenham recebido o material impresso, por favor, para nos alertar, que nós enviamos, logo que nós, né, recebemos os e-mails, nós enviamos para vocês. Muito obrigada. A gente se organizou. Eu acho que agora a gente faz uma pequena pausa de alguns minutinhos, porque nós temos que ir lá no computador da Isabel, repetindo, é isabel.freitas@spm.gov.br e alexania.gonçalves, sem cedilha, Goncalves, @spm.gov.br. Então, nós vamos verificar se alguma de vocês colocaram questões, sugestões, para a gente poder continuar.
e saber a opinião de vocês. Então, em 10 minutinhos nós voltamos.
não vai, deixa assim. Tá, deixa assim. Aí põe para mim na página www.ibge.gov.br. Depois a gente apaga a luz. Gov. Oi? Claro que sim. Ele pega de lá. Ele pega melhor de lá. Assim que nem o teu olho. Tá. Tá bom. Eu acho que eu vou. Vamos entrar, a gente não tem as perguntas aí. Oi? Então, nós estamos voltando, mas ainda não temos as perguntas, porque nós estamos aqui na sede da Secretaria de Política para as Mulheres, são 2 andares. E nós estamos, a sala que fica a SAIAT, a equipe toda da SAIAT fica no 1º andar. Então, a Isabel e a Alexânia foram lá olhar os seus respectivos e-mails que a gente falou, mas elas não voltaram ainda. Então, nós não vamos dar, nós não sabemos ainda, mas daqui a pouquinho, quando elas chegarem, é só para não deixar vocês ficarem esperando, mas a gente logo dá informação. Eu vou perguntar para os técnicos quantas pessoas nos acompanham. 42? Oi? Então, só uma boa informação. Nós temos 52 gestoras seguindo a nossa webconferência. Eu esperava que tivesse mais, né? Depois a Suzy pode falar quantos OPMs a gente tem e quantos a gente se organizou para estar aqui hoje, né? Que seria um número maior do que esses números que a gente tem aqui. Mas vamos lá. É um primeiro exercício nosso. Nós pensamos agora de falar um pouquinho sobre a Conferência Nacional de Política Pública para as Mulheres. Para falar desse tema, eu gostaria muito de perguntar para vocês, e eu não vou ver vocês, com a carinha de vocês, perguntando quantas de vocês já participaram de Conferência Nacional de Política para as Mulheres. Essa que nós vamos realizar em 2015 é a nossa 4ª conferência. Para quem participou, já sabe, do papel relevante. Ela é um momento extremamente importante para a Secretaria de Política para as Mulheres. Por quê? Porque a conferência ela é organizada, é um período, digamos assim, até nós chegarmos ao momento nacional. Nós temos um momento dos municípios. Cada um dos municípios deve organizar a sua conferência de política para as mulheres. Às vezes, os municípios se agregam com outros, não é? Então, muitas vezes, são municípios pertinho um do outro, que resolvem, então, eles fazerem essa conferência junto. Não tem problema. Desde que obedeça, nós vamos ter um calendário. Depois, nessa conferência municipal, nós elegemos os delegadas que vão para a conferência estadual. Então, cada um dos estados é convidado a organizar uma conferência nacional de política para as mulheres. Uma conferência estadual, obrigada. Uma conferência estadual de política para as mulheres. Aí, quem participa são cada um dos municípios vem com a sua delegação. E a proporção de delegados e de delegadas que serão eleitas nos municípios, tudo isso vai estar definido no regimento da conferência, que já está sendo organizado. E está em discussão. Aliás, hoje está tendo uma reunião do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, agora mesmo, e elas estão exatamente discutindo a conferência, porque ela é organizada pela Secretaria de Política para as Mulheres e pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Bom, então, aí acontece a conferência estadual, e que também tira as suas delegadas que virão para a Conferência Nacional. Essa proporção de cada um dos estados, quantas delegadas deverão ser escolhidas, tudo isso vai estar
previsto no regimento que é organizado em função da população, obviamente em função também da capacidade de organização de cada uma das conferências. O que nós vamos discutir na conferência? Geralmente, nós fazemos uma avaliação do que foi nesse período, depois nós discutimos as formas e os mecanismos de fortalecimento da política para as mulheres, das políticas públicas para as mulheres. A SPM, junto com a comissão organizadora, que é composta pela SPM e pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, ela forma-se uma comissão que vai ser responsável por essa conferência. Vocês vão receber um documento base que vai orientar as discussões. É claro que nos municípios, nos estados, vocês podem organizar as conferências e colocar também temas que são estritamente de interesse de vocês. E vocês vão mandar um relatório, tudo isso vai ser consolidado, e na Conferência Nacional, então, nós vamos tirar o documento da conferência. Ela tem um papel central na elaboração das nossas políticas. Se vocês olharem o Plano Nacional de Política para as Mulheres, vocês vão ver, para quem participou das conferências, que muitas das questões que foram lá discutidas estão contempladas no nosso plano. Então, esse é um momento extremamente importante e nós esperamos que vocês, nos estados e nos municípios, organizem conferências porque tem relevância para vocês também. Muitas vezes essa conferência municipal ou essa conferência estadual pode constituir o plano de trabalho de vocês. Tudo vai depender de como vocês vão se organizar. Então, vamos ficar preparadas, porque logo no começo, ainda esse ano, a ministra Eleonora, da Secretaria de Política para as Mulheres, deve levar uma proposta de decreto que a presidenta, então, ela convoca, é a Presidência da República que faz um decreto presidencial convocando a Conferência Nacional de Política para as Mulheres. A composição é sempre assim, ela é, em geral, de 1/3 de representantes do governo. Então, vai ser 1/3 de representantes do governo municipal e 2/3 de representantes das cidadãs que moram, então, em cada uma desses municípios. No Estado, e aí vocês vão tirar as delegadas que virão para as conferências estaduais nessa mesma proporção, 1/3 de Estado e 1/3 de representantes da sociedade, 2/3 da sociedade civil. E aí faz a conferência estadual, que cada um dos estados tira os seus delegadas também nessa proporção. Então, é um trabalho muito grande e que é profundamente relevante para o trabalho que nós vamos desenvolver para os próximos 4 anos. Eu pergunto se a Ângela tem, ou alguma das pessoas que estão aqui conosco. Antes da gente, já chegaram aqui os e-mails com as perguntas de vocês, mas vamos terminar um pouquinho esse tema da conferência, aí a gente responde aqui as indagações e sugestões que vocês tiveram e fazemos um outro intervalinho, porque eu imagino que da conferência possa surgir bastante questões. Eu não sei se alguma das minhas colegas que estão aqui da SAIAT querem falar alguma coisa da conferência. Ângela? Não, eu vejo que a conferência, como Vera bem salientou, é um momento fundamental do fortalecimento da política para as mulheres. Então, todas nós temos que estar bastante atentas na construção do processo de conferência. Então, é algo que a gente precisa pensar, estar junto com o movimento de mulheres, junto com os conselhos, junto com toda a área governamental, pensando a transversalidade das nossas políticas e pensando de que forma nós estamos, então, apoiando e fortalecendo a execução, a implementação e a execução das políticas para as mulheres. Então, acho que a Vera foi bastante explícita, que nós estamos nesse momento de construção do processo
das conferências. Tá? O ano que vem vai ser um ano ótimo, realmente. Eu acho que nós temos bastante trabalho pela frente e vamos vendo. Bom, chegaram as primeiras, como vou dizer, perguntas, né? A primeira que nós temos aqui foi de Bento Gonçalves, que a secretária, a coordenadora, primeiro, boa tarde, parabéns pela iniciativa. A Coordenadoria das Mulheres, dos Direitos da Mulher de Bento Gonçalves está participando da webconferência e solicitamos para que seja enviado o material de divulgação do 10º prêmio para o endereço abaixo, Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves. Então, já estou repassando para a Letícia. Letícia, por favor. A segunda que me chegou foi do Maranhão, Catarina Bacelar. Como vai? Catarina, aqui no Maranhão não estamos em horário de verão. É isso, Catarina, nosso país é enorme, dimensões continentais, nós temos enfim, não estão em horário de verão, mas, né, grande parte do país está em horário de verão. Então, ainda nem cheguei na secretaria e estou acessando via iPad. Logo mais estarei reunida com o meu pessoal, assistindo e participando. Vi que a Vera fez pausa para verificar e-mails com sugestões, mas não sei do que se trata. Sugestões sobre que assunto? Poderia repetir, por favor? Depois Vera, pode falar com Catarina. Oi, Catarina, boa tarde, como vai você? Eu te acompanho pelo Facebook e vejo que você está fazendo uma série de reuniões do Fórum das Mulheres do Maranhão. Parabéns pelo seu trabalho. E você sabe que a gente tem uma avaliação de que você foi uma excelente secretária da mulher lá no estado do Maranhão. E esperamos que tenha continuidade esse seu trabalho nos próximos 4 anos. Então, o e-mail, Catarina, que nós oferecemos é que, como nós estamos falando e não estamos vendo a carinha de vocês, não estamos vendo a reação, e eu imagino que vocês tenham perguntas e queiram mais informação sobre qualquer tema que a gente possa oferecer. Mesmo pode ter ficado alguma dúvida, Catarina, do que a gente falou. Por exemplo, alguém pediu para nós de que ela não conseguiu anotar o endereço da onde ela deve solicitar o material da campanha de 16 dias. Então, eu vou passar para a Ângela, porque ela está pedindo de novo. E ela não entendeu muito bem qual é o papel do Senado nesse endereço. E eu vou passar também para a Letícia, porque ela disse que não recebeu, a Sônia Medeiros, ela não recebeu ainda nenhum material da SPM, e ela é lá de Londrina, no Paraná. Então, nós vamos passar e a gente resolve isso. Outras questões que apareceram, que gostaria de ter mais informação sobre os 16 dias. Aqui vou iniciar, é a doutora Anita Lucas de Oliveira, coordenadora de Política para as Mulheres da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo. Então, as informações... Anita. Então, Anita, nós não estamos preparando... Tem um conjunto de materiais que eu vou passar para a Ângela, que vai dizer qual é o endereço que vocês devem pedir. Se tem alguma atividade unificada, não tenho atividade unificada. A gente acha que os 16 dias de ativismo, ela deve estar espalhada no conjunto do nosso país. Em geral, as organizações da sociedade civil, as organizações de mulheres, feministas, costumam organizar uma atividade centralizada, mas isso é papel do movimento. A outra questão que eu recebi aqui é o seguinte, é da Regiane, da Secretaria de Política para as Mulheres de Itatiaia, que veio uma observação interessante, é um tema que a gente nós discutimos um pouco nos nossos encontros, e vamos fortalecer mais ainda, que é a discussão do sistema de política para as mulheres. Ele é um tema que a gente trabalhou bastante na SAIAT, e estamos agora em discussão interna na Secretaria de Política para as Mulheres. E certamente vai ser um tema
das nossas discussões do ano que vem. Agora, eu queria dizer para a Regiane que é o seguinte: a preocupação em geral de vocês, e ela deixa muito claro aqui, muito explícito, de que os repasses para os municípios não se dê somente através do Siconv. Eu tenho que dizer para a Regiane que não tem jeito. Essa é a maneira, quer dizer, existe uma lei que diz que as descentralizações voluntárias, que é o nosso caso, do orçamento da SPM para os entes federados, ou seja, estados e municípios, só pode ocorrer através do Siconv. Quando um dia a gente tiver, quando a gente tiver um sistema de política para as mulheres, e neste sistema for contemplado o orçamento, então nós podemos pensar em repasses que vão diretamente para um fundo que deverá ser criado em cada um dos estados e em cada um dos municípios. Porque, veja bem, quando vocês nos dizem, a gente gostaria também de não ficar trabalhando com Siconv, mas para a gente construir esse sistema, nós vamos precisar. Veja vocês, nós temos 26 estados mais o Distrito Federal. Nós temos destes, somente 12 estados têm Secretaria de Política para as Mulheres. Muitos estados, não é? Ainda têm ou coordenadoria ou subsecretaria, tá certo? Que não vai dar conta de montar um sistema no qual ela vai ficar responsável e o Estado vai criar um fundo. Nos municípios, ainda as coordenadorias são muito ligadas a outras secretarias. Então, imagina a confusão que vai ser. Nós temos que, aos poucos, ir construindo e fortalecendo essas nossas instâncias. Mas nós vamos chegar lá, eu tenho certeza. Eu acredito que o balanço que nós fazemos nesses últimos 4 anos, houve um fortalecimento importante do conjunto das secretarias, das coordenadorias. Então, enfim, nós já vamos... Eu tenho a impressão que os próximos 4 anos, essa vai ser a nossa tarefa central desse fortalecimento, porque a gente sabe da importância do trabalho para vocês, para nós e para as mulheres no seu cotidiano. E a última pergunta que chegou aqui para mim é se a conferência vai ter um tema a ser discutido. Quem pergunta é a doutora Anita de Lucas de Oliveira, lá de Novo Hamburgo. Ela, que esteve com a gente, a Suzy está aqui me dizendo que esteve com a gente num treinamento que nós fizemos sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Então, doutora Anita, ainda não está decidido. O rumo e o objetivo da conferência é o fortalecimento das políticas públicas para as mulheres. Se vai ter um tema, geralmente tem um conjunto de temas que serão debatidos, não é? E essa, inclusive, é uma decisão que logo, junto com o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, a ministra vai, então, definir, e é quando o decreto presidencial convocando a conferência, isso vai estar. E, além disso, nos documentos que vocês vão receber de orientação para a conferência, vai estar lá bem detalhado e bem... Agora, se vocês quiserem mandar sugestão de tema, sejam bem-vindas, a gente encaminha para a comissão que está organizando. Respondendo a pessoa que estava sobre a questão dos 16 dias, só para eu repetir o e-mail de quem na Secretaria de Educação, na Secretaria de Enfrentamento à Violência, é responsável. É natalia.silva@spm.gov.br. A Natália é a pessoa que está responsável pela divulgação das ações de mobilização previstas pelo seu órgão. Quer dizer, responsável por divulgar o que vocês vão fazer e responder a vocês sobre as questões relacionadas a materiais e tudo mais, tá? A questão de ação unificada
nós aqui na Secretaria não temos, como a Vera já colocou. Mas o que eu quis dizer no início é que a Procuradoria da Mulher do Senado Federal, este ano, centralizou as ações voltadas para a mobilização dos 16 dias de ativismo, que contará não somente com o apoio de todos os parceiros do Compromisso e Atitude, como também dos diversos órgãos do governo federal e instituições dos movimentos sociais. O que a gente está dizendo com isso? Que a Procuradoria da Mulher trouxe para si o andamento da questão de divulgação e de fortalecimento dessa campanha. Tá ok? Aqui em Brasília, tá? Então, repetindo mais uma vez, o e-mail da Natália, natalia.silva@spm.gov.br, ok? Vera, você... Eu estava olhando aqui, eu acho que agora a gente deve ter mais... Será que tem mais questões? Essa já, da conferência, já. Será que não chegou mais nada, Alexandre? Há 15... Já. Isso há 15 minutos atrás. Ah, tá bom. Então... Tá, então eu acho super importante que obviamente não está aqui conosco, mas parece que teve dificuldade de acessar. Isso a gente tem que conversar aqui com quem está nos oferecendo esse serviço, que não ficou um serviço... Enfim, hoje é um ensaio, é o início, porque não tem porquê as pessoas não conseguirem acessar, né? Se tem internet... alguém disse também que só está vendo, só está ouvindo, não consegue ver. Mas aí é problema local, né? Tem aquele que sem fio para você falar. Tá. Então não precisa fazer intervalo aí? Não precisa. Vamos seguir porque já são 3 horas. Vamos apagar a luz? Vamos... tem aqui, tá. Nós vamos... Foi. Então, nós vamos introduzir um tema que a gente não tinha previsto aqui na nossa pauta, mas eu acho que vale a pena vocês acompanharem. E depois, aqui também nós temos um problema com a internet, ele é muito lento. Mas então, é o seguinte, nós fizemos junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o IBGE, nós fizemos uma análise do censo que foi realizado pelo IBGE em 2010. Por que a gente foi analisar o censo? Porque nós queríamos ter um instrumento para cada um dos municípios que pudesse conhecer a sua realidade da população que mora em cada uma dos municípios. As outras estatísticas do IBGE, ela não permite essa desagregação até o município. Então, vocês vão receber uma publicação e também vão receber essas orientações de como vocês podem acessar. Mas é tão fácil e é tão bacana que até vocês receberem a publicação, mas é muito fácil vocês já acessarem agora, não é? É simplesmente vocês entrarem na página do IBGE, que é www.ibge.gov.br. E aí vocês vão sair numa página como essa que vocês estão vendo. Espero que estejam vendo bem. E nessa página vocês vão ver que aqui em cima aparece um conjunto de temas. Indicadores, população, economia, não sei o quê.
Eu vou lá em população, porque eu estou falando do censo, e vou olhar aqui, ó, quando eu vejo censos demográficos, censo de 2010. Clico nele. E aí a gente espera o computador. Aquele foi rápido, né? Nem sempre. E aqui vocês vão ver que tem censos demográficos, tem uma série de questões, e tem uma coisa que se chama estatística de gênero. Nós vamos clicar lá, e a gente espera. O nosso também é demorado, não é só o de vocês. E aqui vocês vão encontrar, então, um conjunto de temas, que aqui está a palavra temas, e eu vou selecionar um tema. A gente tem que esperar. Ele demora. Esse computador não vai dar certo. Ele está aumentando lá. Então deixa ele, agora que ele resolver. Eu não sei se a gente está usando... Nós estamos usando a internet aqui de vocês? Não, só aqui. E não tem ninguém com o celular ligado também, porque ele rouba a linha. Oi? O teu celular, então, pedi para você desligar. O celular porque ele usa, obviamente, não tem problema. Então, a hora quem conseguir abrir, a gente pode selecionar os temas. Que temas são esses? São temas de população, de educação, de trabalho, de rendimento, de formas de organização das famílias. Ele não vai mesmo. Então eu não vou conseguir mostrar para vocês. Não é isso. Não é expandir a tela. Olha aqui, ele não abre, ele está carregando. Ele é... Vamos lá, vamos. Aqui da secretária de Pernambuco mandou. Então, enquanto nós estamos aguardando que ele carregue, né, todo o arquivo, nós recebemos também da secretária executiva da Secretaria da Mulher do Recife, Pernambuco, a Ivaneide Dantas. Ela nos parabeniza, acha que a conversa é oportuna e esclarecedora, e gostaria de fazer duas perguntas. Existe data prevista para a realização da Conferência Nacional? Primeira pergunta. E outra, os municípios terão financiamento para a realização das conferências via editais específicos? Boíssimas perguntas, excelentes perguntas. Se existe uma data prevista para a realização, provavelmente ela deve acontecer no final do primeiro semestre, né? Porque a gente precisa do tempo para que vocês façam no município, que vocês façam no estado, e depois vem a Conferência Nacional. Se vai ter financiamento para as conferências via editais específicos, eu não posso te dizer agora com certeza, porque exatamente hoje, como eu disse para vocês, o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher está discutindo a formação de uma comissão, e nesta comissão é que vai ser deliberado um conjunto de questões como essa que você está nos perguntando. Então é só a gente aguardar que logo nós vamos mandar uma porção de informações. A questão da data é importante porque nós precisamos lembrar sempre que as atividades que vão das conferências municipais, conferências estaduais e depois a nacional, nas municipais, termina que nós gostaríamos e damos sempre força de que isso se transforme num plano municipal, né, das políticas para as mulheres. E esse plano, para ele ser executado com a questão das atividades, das ações, ele precisa estar no orçamento. Então, nós precisamos ver qual é como é que fala? O cronograma, né, das atividades, para que a gente consiga fazer com que, no orçamento municipal, entre as ações que a Secretaria do município vai estar querendo fazer. E, no mesmo caso, a Secretaria do Estado. No nosso caso, PPA e orçamento vai ser difícil. Mas, enfim, nós vamos fazer todo o esforço para que essas propostas elas tenham recursos para serem executadas. Senão, o plano não é executado, ok? Então, voltando aqui na nossa página, a gente conseguiu... Então, lembrando, né, eu entrei na página do IBGE,
Lá eu escolhi população. Em população eu escolhi o censo 2010. Quando abriu, então, eu escolhi estatística de gênero e aí aparece essa página. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante do que está aqui. Então, obviamente não está. O tema não está, ele não abriu nada. Aqui, não tem nada. Não, não tem nada, ele não abriu, tem erro na página. Então, oi? A sugestão é fechar e fechar aqui. Vamos abrir de novo, censo, tá vendo? Esse é o caminho. Estatística de gênero. Está aqui, concluído, agora parece que foi, não foi. Ele é um problema tem erro na página, não dá. A gente não tem, é que ela não consegue abrir mesmo. Não é um problema do IBGE, é um problema nosso aqui. É um problema da rede que não consegue. Mas se vocês conseguissem abrir isso aqui, vocês iam ver que tem temas, como eu falei, da educação, do trabalho, da habitação, deficiência, rendimentos, família. E para cada um desses temas tem um conjunto de indicadores. E mais o que é interessante é que também a gente não consegue abrir aqui, mas a gente pode, como eu não escolhi nada, não abre nada aqui. Mas a gente pode escolher por a população total, pode escolher por brancos e negros, pode escolher para cada uma das faixas, conjunto de faixas etárias. E o que é bacana, quando aqui tem áreas, a gente pode escolher pelo país, pode escolher pela região, pode escolher pelo território da cidadania, pode escolher pelo município. Então, aí vocês vão ter as informações para cada um dos temas, dos indicadores que vocês... Ficou muito abstrato, mas, enfim, eu não tinha ideia aqui que a nossa rede é tão ruim aqui. Oi? Nós vamos fazer um intervalo, a Ângela está comentando que faremos um intervalo, então, para a gente olhar as outras questões que chegaram. Então é isso, fazemos um intervalo para fazer um bloco depois de toda a coisa. Isso.
Nós vamos voltar e conseguimos acessar a página, porque fizemos uma mudança de navegador. É bom a gente sempre lembrar disso, né? Que nós podemos entrar por vários, enfim, os navegadores. Eu não sei muito bem todas as coisas. O Mozilla e o Explorer. Tá. O que nós entramos agora e que conseguimos acessar foi o Mozilla, não é isso? Pelo Mozilla. Então, vocês não conseguindo acessar, mudem do navegador. O navegador é aquela coisinha ali embaixo, ó, que a gente está ali, ó, esse ou aquele outro ali. Nós acessamos pelo outro. Não muda isso aí, nesse daí. Vera, por favor, você pode ir. Vamos lá. Então, como eu estava dizendo. Pronto, desculpe. Então, a gente pode clicar em temas. Os temas são deficiência, domicílios. Domicílios é para saber as casas que têm esgoto, que tem água, que tem luz, tal, não sei o quê, né? Educação, que então, não precisa dizer quais são. Famílias, que é a Constituição. Quantas mulheres são chefes de família, quantas mulheres têm filhos, com as famílias que têm filhos pequenos, e etc. Migração, a ideia é saber os municípios, os estados e regiões de população que estão saindo ou que estão chegando. Há uma análise mais detalhada, não do censo, mas agora detalhada que o IBGE fez, por exemplo, mostrou que o Nordeste tem ganho população que está saindo do Sudeste e está voltando para o Nordeste. Isso é uma boa informação para a região do Nordeste. População, então, que define a composição da nossa população. Rendimento, quer dizer, quantas pessoas ganham, como, e trabalho, que é, então, quem está trabalhando, no que está trabalhando, tal, não sei o quê. Se a gente abre, por exemplo, domicílios, aí vocês podem escolher os indicadores, né? Que aparece, então, um conjunto de indicadores. No caso de domicílios, eu posso saber quem tem banheiro ou sanitário por tipo de esgotamento sanitário no urbano e no rural, quem são os domicílios permanentes por destinação do lixo. E aqui a gente pode separar em homens e mulheres, e eu posso separar por mulheres chefes de família, por exemplo, né? Então, eu posso escolher educação. Quando eu escolho educação, o que eu tenho aqui é a proporção de pessoas por nível de educação, o abandono escolar por precoce, analfabetismo, a taxa de frequência bruta, quem está estudando, total de analfabetos distribuído por total de pessoas que abandonam as escolas e etc. Educação tem um monte. Família, então, se a gente olha aqui em família, a gente pode saber a média percentual de rendimento das mulheres na família em relação ao rendimento familiar total. Quer dizer, quanto que o orçamento das mulheres influi no conjunto do orçamento familiar, né? Proporção de mulheres chefes de família, responsáveis, e o total de famílias e como que elas se organizam. E assim vai. Para cada um deles tem uma porção. População a gente já falou, rendimento. Então, a gente... aqui eu já não sei mais o que eu tinha escolhido. Então, vamos lá, por exemplo, voltar para a educação. E vamos olhar aqui a taxa de analfabetismo. E eu já tinha escolhido, como a nossa secretária estadual do Maranhão está presente, então eu já tinha escolhido a capital de São Luís, não é? Então eu vim aqui, ó, sexo, escolhi homens e mulheres, escolhi a cor, brancos todo mundo, grupos de idade todos, e as áreas, então a gente escolheu um município que é de São Luís. Mas eu posso fazer uma seguinte pergunta. Será que, em relação ao Brasil, o Brasil está aqui, ele sempre vai estar. Aí eu posso perguntar como é que está São Luís em relação ao conjunto do Maranhão.
Então eu vou lá procurar Maranhão, clico aqui e vou querer saber o Maranhão como um todo, o Maranhão rural e o Maranhão urbano, para comparar com o que acontece com a cidade de São Luís. Né? Então eu posso clicar aqui, está lá o gráfico, então a comparação Brasil, Maranhão, São Luís. E será que eu tenho dado de rural? Tenho lá. Então agora eu tenho Brasil, Maranhão, Maranhão rural e Maranhão e São Luís. E posso me perguntar qual é a taxa de analfabetismo, então, para o Maranhão urbano. E eu, como sou uma gestora lá de São Luís, eu tenho um posicionamento da minha cidade em relação ao conjunto do estado. E eu posso fazer uma coisa a mais, né? Eu quero saber a relação, em relação o São Luís está na região nordeste, tá certo? Então eu quero saber em relação à região nordeste como que anda a minha informação. Então eu clico aqui, vamos lá, e agora eu tenho então a decisão de São Luís, que está aqui, tá certo? Eu tenho o Nordeste, que está aqui, e sempre que eu clico vai aparecer o valor para ficar mais fácil de olhar no gráfico. E aqui eu tenho o Maranhão urbano, aqui eu tenho o Maranhão rural, aqui eu tenho o Maranhão como um todo, e aqui eu tenho o Brasil, né? Então, enfim, aqui a gente pode tirar uma conclusão que no Maranhão rural eu tenho um alto índice de analfabetismo, mas ele é muito menor, aqui é o Maranhão rural, é muito menor que a média do Maranhão, e no Maranhão urbano, por exemplo, a gente tem então uma menor taxa, só comparável com a média do Nordeste. Certo? E assim, então usem essa ferramenta que depois vocês vão receber informações mais detalhadas sobre ela. Então entra na página do IBGE e vai lá em população, ficando em população no censo de 2010, e vocês acham a estatística de gênero. Eu acho que a Ângela tem mais questões aqui, né? Bom, vamos então, mais questões foram levantadas aqui. A de Doris Cavalcante, chefe de gabinete da Secretaria da Mulher de Pernambuco, diz que está participando, que gostaria de aproveitar a oportunidade para registrar uma dúvida levantada pelo setor de convênios, onde podemos listar a situação de todas as prestações de contas que fizemos para a SPM, inclusive dos convênios que não foram operados pelo SICONV, aqueles firmados antes de 2009. Nós vamos passar para a Irani, nós temos tudo isso organizado, inclusive antes de 2009, e podemos depois repassar para você, tá ok? Os de 2009, quer dizer, os que estão no SICONV, obviamente estão todos lá, é fácil de você verificar. Os outros nós temos isso já organizado, que nós fazemos o monitoramento e acompanhamento dos convênios. Tá? A Tânia Mara Moraes nos diz que ela é de Valparaíso de Goiás. Parabeniza pela conferência e aproveita para perguntar. As conferências municipais já podemos começar a organizar ou devemos esperar por datas fixas? Tem alguma programação comum a todos os municípios ou os temas são de acordo com cada local? Eu acho que vamos juntar, tem mais de conferência aí, tá? Só vou passando para você. Diga. Olha, a Suzy está pedindo para você atualizar, Tânia Mara, para você atualizar seu endereço e e-mail. Manda para ela, tá bom? Porque ela está precisando disso. Outra coisa é a de Tocantins, especial de políticas para as mulheres, direitos humanos, da cidade de Colinas, do Tocantins. Queremos saber sobre as conferências municipais. É obrigatório cada município realizar a conferência? Existe um documento orientando a realização da conferência? Então, tudo isso vai ser falado agora, tá? Vamos voltar a falar sobre as conferências. Isso aqui eu deixo para depois. Assim, a transmissão é de Doris, chefe de gabinete de Secretaria da Mulher de Pernambuco. A transmissão aqui foi interrompida.
O conteúdo da conferência será disponibilizado posteriormente através de algum link, tá? Continuaremos conectados para ver se a transmissão será restabelecida. É possível depois ficar com isso, vai ficar 10 dias, vai ficar no ar, não é isso? Vocês vão poder recuperar essa transmissão, tá? Mas aí tem a questão se a conferência será disponibilizada posteriormente. Essa conferência que você está falando é a nossa, é o que nós estamos fazendo aqui agora, a webconferência. Então é isso que nós estamos entendendo, tá? Nossa Secretaria de Políticas para as Mulheres de Londrina já realizou neste ano de 2014 nossa 8ª Conferência Municipal dos Direitos da Mulher. Isso aqui olha, vamos lá. O processo foi excelente, com efetiva participação da sociedade civil organizada. E já temos todas as propostas para serem discutidas na conferência estadual. Mas, no entanto, como foi dito pela Vera sobre a necessidade de se ter um organismo estadual, o que falta aqui no Paraná é exatamente uma Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres. Temos a excelente Regina Bley, mas, mesmo assim, nos falta um nível estadual. Vamos fortalecer vamos fortalecer a institucionalidade de uma secretaria, um organismo no Paraná, porque realmente é um estado, um grande estado da federação, que precisa se fortalecer nas políticas para as mulheres, tá? Vera, então, por favor, sobre conferência. Vamos lá ver as perguntas que vieram das conferências. Queremos saber se é obrigatório cada município realizar a conferência. Obrigatório não é, mas senão não vai ter representante do município no estado, não é? É quem realiza a conferência, tira delegadas que vão para a conferência estadual. Existe um documento para a realização? Sim, vai ter um documento base que orienta, vai ter 3 documentos, um decreto presidencial estabelecendo os períodos, datas, tudo direitinho, um material que é um documento orientador e o regimento da conferência, aí com datas, período, quando que os municípios podem realizar, tudo vai estar bem detalhadinho no regimento. Então, no mínimo, esses 3 documentos serão elaborados pela equipe que está, logicamente, o decreto é elaborado pela presidência. A outra questão é se já podemos organizar ou devemos esperar as datas fixas. Eu acho que nós estamos em novembro, até o começo de dezembro, espero eu, vocês vão receber uma comunicação do período, porque é um período que possa ter validade as conferências, né? Então, mas enfim, vocês podem se organizar internamente, definir o orçamento, que tamanho vocês vão fazer de conferência. Tem mais pergunta de conferência aqui. Então, eu esperaria um pouquinho para vocês colocarem o bloco na rua, né? Para começar a fazer cartaz, mas tem muito trabalho interno que vocês podem deixar já organizados, porque certamente vai ser nos primeiros meses de janeiro. De janeiro do ano que vem, janeiro, fevereiro do ano que vem. Que me explicasse melhor como será o processo das conferências do município, quando vão iniciar. Então, esse é o calendário que a gente vai oferecer, que vai estar no regimento o período possível. O município organiza sozinho ou será necessário um primeiro contato com... Não, nós vamos pedir, sim, que o município estabeleça um contato com a SPM, com a comissão organizadora, porque, em geral, por exemplo, no caso da secretaria aqui da SAIAT, nós vamos querer, sim, acompanhar o maior número possível de conferências, né? Então, todo mundo que trabalha na SAIAT deve estar participando das conferências, porque a gente quer acompanhar, estar junto com vocês, fazer uma fala, enfim, comunica com a gente que a gente pode. E qual é a contribuição da SPM Bahia na realização das conferências nos municípios e no estado? Então, isso vai depender de cada um dos estados, não é? De como que vai organizar. Se a secretária estadual, a coordenadora estadual,
mas cada município é independente. Lembrando que no nosso pacto federativo, o município tem autonomia, neste caso, certo? Então, a conferência, mas pode ser que as secretárias ou coordenadoras estaduais queiram estabelecer um cronograma conjunto para elas acompanharem, mas os municípios têm autonomia, sim. Então, acho que foram essas as perguntas. Ah, não, tem mais uma aqui. Desculpe, a pergunta anterior era de Bom Jesus da Lapa, da Bahia. A outra pergunta é da Marcilene, da Prefeitura de Niterói. Ela, esclarecimento, informe referente à pergunta data da relação da conferência, já falamos, pois no entendimento era que era possível a data será definida após a realização das conferências. Não, então nós vamos definir as datas, um calendário desse documento que vai estar no regimento interno da conferência, vai estar definido todos os períodos, quando que os municípios têm que realizar, quando que os estados têm que realizar e quando vai ser a estadual. Tudo isso vai estar perfeitamente definido no regimento interno. Exatamente. Então, o procedimento, a minha dúvida, ela diz assim, decorre com a base na dinâmica das conferências anteriores, onde a Nacional encaminha o regimento exatamente com todos os detalhes do que pode acontecer. Exatamente, os temas, como é que vocês vão mandar relatório, qual é a proporção dos estados de delegadas, e tudo isso vai estar definido no regimento interno. Oi? Fala. Fala você. Não, você que tinha apresentado tudo sobre o IBGE. Não, olha, para vocês verem como é boa a nossa webconferência. Já está na página, na nossa lista, a Maria Cecília Ferreira já encaminhou para o fórum páginas da publicação, o endereço, né, das páginas do IBGE, onde nós podemos encontrar toda essa parte do que a Vera estava falando, tá bom? Isso aqui é importante, como que as ações, né, as coisas vão acontecendo, tá? Bom, acho que agora nós encerramos o nosso bloco com relação à conferência. Sim. E já fizemos o intervalo, acabamos, estamos já com o nosso tempo bem controlado, né? E entraríamos agora na questão do encontro nacional e encontro regional. Então, me permite um pouquinho, Ângela, só fazer um comercial, que é o seguinte: amanhã, para quem convido vocês a estarem participando junto com a gente, num programa que vai ser da NBR, ela é um canal fechado, mas eu vou mostrar um outro jeito da gente entrar. Nós vamos ter um programa sobre, eu me esqueci o nome do programa, Cenas do Brasil. Então, aonde vai estar a secretária da SAIAT e a coordenadora do CEFEMBA, que é uma entidade feminista aqui de Brasília, e nós vamos estar debatendo, a Guacira Oliveira e a secretária da SAIAT, nós vamos estar, então, discutindo esses dados do censo, e a secretária, mas sou eu. E às 9 horas. E a gente foi orientado pela NBR que quando vai ser anunciado uma porção de telefones, de canal, e vale a pena fazer pergunta, fazer denúncia, que vale a pena mostrar que as mulheres têm interesse em debater esse tema. Então, e quem não puder assistir pela NBR, pode assistir, e tem internet em casa, pode assistir pela página do Planalto, que é www.planalto.gov.br. E, obviamente, vai precisar de um telefone para poder se comunicar com a gente. Espero vocês nos vendo lá e interagindo às 9 horas da noite. Aí eu passo para a Ângela para este ponto agora. Mais 3 perguntas, né, aqui. E então eu vou rapidamente falar para depois passar para a questão dos encontros, né? Ou não, acho que eu vou guardar. Falo logo agora,
Vou fechar, é melhor, né? Que aí fecha o assunto, tá? O assunto do Vera, a Sônia Medeiros, ela diz que é muito importante trabalhar com dados estatísticos, principalmente para quem é sede de município polo. Aqui referendamos 97 municípios. Obrigado pelas informações, pena que não estou conseguindo vê-las. Olha, Medeiros. Querida Letícia, né, não consegui anotar seu e-mail. Gostaria de saber quanto à proposta da SPM sobre Quem Ama Abraça. Como aqui em Londrina, são coisas diferentes. Primeiro, o endereço da Letícia. Letícia, seu endereço? letícia.garcia@spm.gov.br. letícia.garcia@spm.gov.br. Outra coisa é a proposta da SPM sobre Quem Ama Abraça. Como aqui em Londrina não conseguimos material para desenvolver a mesma em função do período pré-eleitoral, gostaríamos muito de receber o material. Sônia, da mesma forma, essa campanha, Quem Ama Abraça, é uma campanha da Secretaria de Enfrentamento, da SEV, né, Enfrentamento da Violência. Então, você também faz nós vamos procurar saber com quem você tem que fazer o contato direto para saber como obter esse material, tá? No caso aqui da outra, boa tarde, Isabel, estou tentando entrar e ele desconecta. Já iniciou? Já. Mas, enfim, ela vai conseguir receber. Nós vamos mandar para o fórum o endereço onde vai estar o link todo, que é o mesmo link que vai estar durante 10 dias essa nossa webconferência, no caso, disponível. Marcilene de Souto, acho que veio repetido. Veio para a Alexânia e veio para a Isabel. Então, nós já falamos com relação a Marcilene. Ela mandou para os 2 e-mails, tá bom? Agora, nós vamos falar sobre os nossos encontros, né? Vera, você quer falar um pouco sobre o Encontro Nacional? Eu quero. Em relação aos temas anteriores, eu acho que para quem estava procurando a informação de Quem Ama Abraça, que é da Secretaria de Enfrentamento à Violência, manda um e-mail para a Rosângela, que é a secretária adjunta da Secretaria de Enfrentamento à Violência. O e-mail dela é rosangela.rigo@spm.gov.br. Então, ou entra na nossa página, na página da Secretaria, talvez tenha alguma informação lá. Eu não tenho certeza, não. Então, falando do nosso encontro nacional. Esse ano nós tínhamos planejado, após os encontros regionais, realizarmos, então, esse encontro nacional que seria... em função desse período de defesa eleitoral, a gente não pôde fazer absolutamente nada entre 4 e 5 de julho até agora. E agora nós estamos num período que correndo, fazendo uma porção de coisas e, obviamente, estamos sem condições, sem condições físicas e de estrutura para fazer o nosso encontro. Por exemplo, a ata de eventos acaba agora. Por isso que nós estamos fazendo essa videoconferência, essa webconferência no dia de hoje. Avisamos para vocês em cima da hora, tal, não sei o que lá, porque acaba o nosso contrato com essa empresa. E, enfim, então é por isso que a gente gostaria muito de ter feito um encontro nacional, mas não tivemos condições. Mas certamente... após as conferências, o ano que vem, faremos um encontro regional, invertendo, então. Faremos primeiro um encontro regional e depois os encontros regionais, primeiro nacional, depois os regionais. Certamente, o ano que vem, faremos isso, embora nas conferências nós vamos querer um envolvimento de vocês efetivamente. Tá certo? Com relação aos encontros mais sobre conferência? Não, sobre... Bom, eu vou falar sobre os encontros, porque também nós temos um teto de 4 horas. Então, isso é algo que eu vou falar das conferências, e depois eu vejo as últimas que chegaram, tá certo? Encerrou o envio de e-mails, de questões, tá bom? Porque nós temos um prazo aqui para liberar
a sala, inclusive. No que nós tivemos? Os nossos relatórios estão todos prontos, temos os resultados, agora nós não colocamos ainda na página por vários motivos. Um motivo é o período eleitoral, que nós não podíamos fazer nada, simplesmente não podia colocar. Nós avisamos a vocês para a questão do fórum, da lista do fórum, o que a gente podia fazer, o que não podia fazer. Então, não foi posto. E o segundo motivo é que a nossa página está em mudança e não foi ainda validada. Então, assim que ela for validada, e deve ser no início de dezembro, mais tardar, nós vamos colocar os relatórios que já estão prontos. O que nós tivemos como encaminhamento dos resultados, as resultantes, né, dos encontros. Todos os encontros, os 5 encontros, foi falado e, enfim, bastante fortalecido a questão da criação do Ministério de Políticas para as Mulheres. Todos os encontros falaram disso. A criação do Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres. Todas nós falamos disso. Tá? A criação, a articulação de redes regionalizadas do Fórum dos OPMs. Então, há essa necessidade. Alguns lugares falaram mais do que os outros. O Encontro do Nordeste falou mais do que outros. Então, essa é um item. A articulação transversal. Então, como que nós precisamos estar articulando transversalmente com as diversas instituições. No caso nosso aqui do federal, articular com o MDS, criar, fortalecer municípios que têm OPMs, que é a nossa proposta sempre é fortalecer esses municípios, tanto que os editais estão falando assim. A composição, estrutura, fortalecimento dos OPMs. Todos os cinco encontros levaram isso em consideração e tiveram uma força bastante grande, né, forte mesmo, de que a gente tivesse esse fortalecimento. As questões ligadas às possibilidades orçamentárias, aí foram várias. Questão dos fundos, Fundo Nacional, Estadual, Municipal, né, para política, aumentar o recurso da SPM, é algo que preocupa todo mundo, da SPM federal, nós, nacional, né? Criar os editais regionalizados para repasse de recursos. A região norte tem isso muito claro, muito bem dadas as especificidades da região norte. Obter retorno quanto aos projetos elaborados e cadastrados no SICOMV, isso está sendo feito, foi feito. Por quê? E a Vera sempre foi muito clara, por que nós, de saída, não dizemos que não é possível, enfim, não foi aprovado? Porque a gente sempre tem a esperança de que no final do ano a gente tenha um pouquinho mais de recursos, né? E aí a gente não pode dizer que aquele projeto não está aprovado. Senão nós perdemos, não conseguimos fazer as coisas. Então, gente, aguardem um pouquinho, porque essas coisas podem ainda acontecer. A gente nunca sabe, né? Planejamento, então, trabalhar as ações em curto prazo, mas é preciso estabelecer um planejamento estratégico, com base no PPA 2014 e 2017, na LOA e na LDO. Então, a gente viu todos os encontros, foi bastante falado e bastante levantada essa questão de trabalhar com o pensamento de que as nossas ações precisam de orçamento. Outra coisa é incentivar a criação e implementação dos planos municipais de políticas para as mulheres. Nós precisamos saber qual é o nosso planejamento, onde é que nós queremos chegar. Viabilidade das políticas para as mulheres e dos OPMs. Socializar os relatórios, que é o que nós vamos fazer. Processos de capacitação das gestoras dos OPMs. Estava acabando de falar, nem terminei de ler. Assim como 12 das demais gestoras municipais e estaduais. Agora mesmo, anteontem, nós tivemos duas equipes fazendo a questão do treinamento, da oficina de capacitação para o acompanhamento da política nacional da PNAISM, né? Atenção Integral à Saúde da Mulher. Então, estamos fazendo isso já está em andamento. E pensando, nesse caso, foram as gestoras dos OPMs
e gestoras município, mas foi só, gente, não vai ficar coisa, foram só para as regiões metropolitanas, tá? Não foram as estaduais, por razões óbvias que nós não temos, era a questão das eleições, então foi para capitais e regiões metropolitanas, não foi todo mundo que foi chamado, não. Recebi até um detalhe, assim, a Glória, de Volta Redonda, me liga, como eu não fui chamada? Eu falei, Glória, você não é a região metropolitana ainda, mas nós vamos chegar lá, Glória, pode deixar. Não sei se Glória está nesse momento ligada conosco. A relação com os conselhos dos direitos das mulheres. Importante, foi falado em todos os nossos encontros, né, da importância de nós termos, do organismo estar mantendo contato com o movimento de mulheres, ter um conselho dos direitos das mulheres, para que a gente possa trabalhar em conjunto. Nós temos um fortalecimento quando nós trabalhamos com os conselhos. A relação com os movimentos feministas também, movimento de mulheres e demais grupos sociais. É aí que nós nos fortalecemos, nós falamos isso em todos os encontros, tá? Algumas coisas foram muito específicas e eu não vou falar. E vocês vão receber isso tudo na página da SPM. São avanços e desafios na implementação de políticas para as mulheres, grandes eventos e a Copa do Mundo. Então, isso ficou, vocês vão ter todas a parte. Então, tem coisas muito distintas, da região Norte, Nordeste, região Sudeste, região Sul e a região Centro-Oeste. Então, tem demandas diversas que aconteceram com relação à região Norte, cada região teve as suas demandas, tá? Isso também vai ter uma forma de vocês vão ver depois nos resultados, tá? E a questão com relação ao enfrentamento à violência contra a mulher. Também vocês fizeram, tudo isso está bastante concentrado e bastante a súmula, né, a síntese que nós tivemos do que foi o nosso trabalho. Encaminhamentos nos encontros regionais aprovados em plenária após a apresentação dos grupos de trabalho. Na região Norte, que o encontro aprove um documento de recomendação ao Tribunal de Justiça para que tenhamos efetividade no processo de ampliação de varas especializadas de violência doméstica. Os juízes são juízes de tudo. Isso nós estamos andando com essa coisa. Como é que nós vamos fazer? Quando a Procuradoria da Mulher assume junto à questão da campanha, a campanha que está com 16 dias de ativismo, você vê que há uma preocupação sobre isso com a questão de estar juntando todo mundo nesse nosso... E estou falando isso porque nessa campanha temos como parceiros as pessoas do Ministério. Quer ver? Tem aqui o Compromisso e Atitude. Conselho Nacional de Justiça, Ministério da Justiça, Colégio Permanente Presidente dos Tribunais de Justiça, Conselho Nacional de Procuradores Gerais da Justiça, Conselho Nacional de Defensores Públicos, Conselho Nacional do Ministério Público e a Câmara dos Deputados. Então, é um grupo bastante forte que está pensando. Na região Sul, apresenta a proposta para que a SPM e a SPM Rio Grande do Sul façam uma carta compromisso para todos os candidatos a governadores e presidentes para que se comprometam com a criação das secretarias de mulheres de seus estados. Na região Centro-Oeste, alguns municípios têm dificuldade de se criar o Conselho Municipal de Direitos da Mulher, a questão de política pública está vinculada à assistência, de que forma fazer a transversalidade sem gerar força política, necessidade de projetos sem medir forças, capacitação para os direitos, tráfico de crianças e adolescentes pela grande a fronteira, né, muito ampla que eles têm lá, saber quanto custa montar uma vara, sendo que pode se adequar até a criação de uma específica, que dá em diferença com o Nordeste, né, com o Norte. Enfim, e não teve participação na Copa do Mundo, diminuir a burocracia entre a SPM, estados e municípios. Também gostamos disso. Tá? Então, essas são os encaminhamentos resultantes. A Suzy tem aqui algumas observações. Vocês foram chamadas a fazer a responder um questionário, um formulário, né, de avaliação. Então, nós tivemos que 56% dos OPMs, que na época eram 680 cadastrados,
efetuaram as inscrições para participar dos encontros. Efetivamente, 287, que significa 74% dos inscritos, participaram. No que se refere às avaliações, somente 197, quer dizer, preencheram, e desses, o que foi dito no universo, foram efetuadas 84 observações e tal. Cadê o restante, que é o aqui? Então, nós tivemos, na verdade, nós tivemos uma boa participação, isso é que nós estamos querendo dizer, uma boa participação nos encontros, tá? As sugestões e observações que vocês encaminharam, unificar um calendário de encontros e eventos direcionados aos avanços no Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, enviar e-mail com o contato de todas, isso já foi feito, né, Suzy? Melhorar a metodologia dos futuros encontros, fóruns regionais, enviar a programação com maior antecedência, abrir um espaço de discussão para garantir a construção de um menu de assuntos prioritários, ampliar as discussões em oficinas para utilização do SICOMV, análise de editais, elaboração de projetos, isso é algo que a gente precisa mesmo, estamos pensando em como no ano que vem isso resolve, disponibilizar no site da SPM as apresentações dos encontros, enviar a síntese das principais sugestões resultantes dos encontros para que os prefeitos e as prefeitas possam conhecer e em que medida dos possíveis favorecer. Isso já foi feito por e-mail, fax e carta. Vocês não imaginam como todos receberam, e-mail, carta e fax. Buscar mecanismos que informem os prefeitos e prefeitas sobre a política pública para as mulheres e a importância dos OPMs como ferramenta que possam contribuir para a melhoria de indicadores municipais e criar um banco de dados no site da SPM com projetos aprovados como modelos para outros municípios. Então, isso está sendo encaminhado, tá? Tudo isso vocês vão estar recebendo com gráficos, com toda uma coisa que a nossa Suzy aqui resolve essas questões todas com relação. Bom, antes da gente fechar, dar os nossos agradecimentos, tem a Bento Gonçalves, a discussão sobre o funcionamento do CRM, Centro de Referência, pois no entendimento da assistência social, como ele está vinculado a ela e mesmo deve seguir nos NOBs dos SUAS, né, nos núcleos dos SUAS, CRAs e CREAS, e não na norma técnica existente das políticas para as mulheres. Essa é uma grande discussão, e essa discussão nós vamos ter que enfrentar, tá bom? Amanhã haverá reunião do Conselho, juntamente com a assistência social, para tratarmos do assunto. Tem alguma novidade sobre esse assunto? Visto que em todos os encontros sempre debatemos quanto a isso. Qual a orientação? Tá? Vou deixar a Vera, tá? Deixa eu agora fechar esse aqui, assessoria especial. Eu acho que isso aqui, Tânia está mandando o e-mail para o fórum, está mandando o endereço. Aqui, faço o endereço, tá? Já é rapidinho. Prezada Isabel, não estou conseguindo interagir com vocês, só tenho acesso ao som, pois aparece na tela o coisa de vocês, o link de vocês, solicito uma senha de login, não consigo visualizar e interagir com a teleconferência. Uma pena, nós vamos mandar para você, você vai poder interagir não mais, mas enfim, ver a webconferência pelo YouTube. A Regina Zanetti, de Bento Gonçalves, por que na cartilha do programa Mulheres 1000 só fala da assistência social e não das OPMs? Eu preciso saber o porquê, não tenho essa resposta. Por que na cartilha Mulheres 1000 só fala da assistência social e não dos OPMs? Temos que saber. É anterior ao pacto. Letícia está me dizendo cartilha anterior ao pacto. Vera, por favor. Bom, eu me despeço aqui de vocês, porque nós realmente, às 16 horas, vamos ter que, entregar a coisa. Muito obrigado, foi um desafio enorme, e eu gostei muito da participação de vocês e da nossa aqui. Tá? Muito obrigada. Também queria me despedir de vocês, e antes eu queria só dizer que nós vamos mostrar, no próximo ano, a SPM vai estar na elaboração e discussão, junto com o governo federal, na elaboração do próximo PPA, que é de 2016 a 2020.
Então, e a outra coisa é a seguinte, é só lembrar que essa webconferência fica disponível durante 10 dias na página da SPM como está hoje. Né? Tem aquele link que está escrito Fórum de Organismo de Política para as Mulheres, vocês vão clicar lá e nós vamos mandar essas informações. E a turma que está pedindo treinamento do SICONV, o seguinte, eu acho que é melhor em vocês, nas respectivas cidades, no município, no estado, pedir o treinamento para o SICONV. Por quê? O que a gente vê no SICONV aqui, quando a gente analisa projeto, quando a gente abre a página do SICONV, não é a mesma coisa que vocês veem, tá certo? Nós olhamos desse lado, que é o lado que está do concedente, como está lá no... E é um outro jeito de organizar o SICONV. O programa é o mesmo, mas o que a gente visualiza é uma coisa diferente de vocês. O que nós temos feito é mandar, junto com o edital, um detalhamento de como deve vir o projeto. Não é? Então, isso deve ajudar. Agora, os mecanismos de utilização do SICONV, das páginas, tal, nós pensamos em fazer isso, mas para nós não olhamos as funcionalidades que vocês olham, então acho que o nosso treinamento pode ficar meio... Enfim, o treinamento seria para fazer o projeto básico, não é? E que, na realidade, a gente procura deixar bem explícito quando a gente escreve o projeto. Mas então é isso que eu queria dizer para vocês. Espero que vocês vejam o programa amanhã na NBR. Que vocês, eu não sei se a gente consegue fazer mais uma atividade como essa webconferência esse ano, porque a gente não sabe com esse contrato com a empresa como é que fica. E vamos esperar uma avaliação de vocês dessa nossa atividade. Sabemos que várias tiveram dificuldade de acesso. Não sei por que tinha que ter uma senha, mas isso foi um problema aqui de quem disponibilizou esse serviço. Mas, de qualquer maneira, então, se a gente não se falar mais assim, nem ao vivo e a cores, um bom final de ano para todo mundo. E vamos arregaçar as mangas, porque o ano que vem temos muito desafio pela frente. E parabéns pelo trabalho que vocês fizeram esse ano.